TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, 26 de setembro. O programa é ao vivo, através da nossa TV Câmara, canal 10. E hoje vamos entrevistar Eugênio Medeiros, que é diretor da Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte. E vamos ter também a presença da jornalista Larissa de Souza, né, que já veio em outras oportunidades aqui ajudar a gente nessas entrevistas. Inicialmente, boa noite de Eugênio, né, aos telespectadores. Boa noite a todos, né? Estamos aqui para falar um pouquinho dos supermercados, à disposição de vocês para as perguntas. Boa noite, Larissa. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Eugênio. Prazer estar aqui mais uma vez para conversar com vocês. Bom, o que é associação realmente de supermercado? O que é que ela faz? Quais suas atividades? A associação, ela é membro, né, da Associação Brasileira. Aliás, a Associação Brasileira agora em novembro comemora 50 anos de existência no Brasil e todos os estados da federação têm uma associação que representa esta associação maior. E o papel principal é agregar os supermercadistas, sejam eles pequenos, médios ou grandes, e dentro da estrutura da associação discutir as questões de ordem geral, de interesse do setor, do interesse do consumidor e manter uma relação de proximidade com todas as instituições que fazem o setor supermercadista, desde os órgãos fiscalizadores, no sentido de proporcionar orientação e suporte a esses associados. O Brasil e o Rio Grande do Norte atravessam uma fase, né, bastante crítica. Essa crise, essas dificuldades, a recessão também atingiu o segmento dos supermercados? Atingiu sim. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que o supermercado não sofre porque, afinal de contas, as pessoas precisam se alimentar, precisam de produtos de limpeza, mas... É um item de primeira necessidade, mas mesmo assim tem afetado, né? Só que de forma um pouco diferente. As grandes lojas, essas que trabalham com linha branca, fogão, geladeira, eletrodoméstico em geral, produtos eletrônicos, telefonia, essas têm sentido muito uma queda, até porque esse é o segmento que mais sofre no Brasil com a redução do consumo. Mas o segmento de alimentos também, de produtos de limpeza, nós temos sofrido muito, porque o consumidor tem reduzido suas compras, tem substituído produtos, tem de alguma forma tentado adequar o seu orçamento a essa realidade do momento, e isso tem afetado, sem dúvida, o setor, tanto que em vários lugares, em vários estados do Brasil, há uma queda significativa nas vendas. Em alguns outros, um pouco de crescimento muito pequeno, mas isso tem a ver muito com aquele estado que dispõe de uma estrutura de circulação monetária maior, que tem indústria, que tem uma agricultura pujante. Infelizmente, o nosso estado é um estado de poucas indústrias, é um estado que, em termos de produção agrícola, é muito pequeno também, e isso tem feito com que o segmento sofra bastante. Se não bastasse, vem a seca também, né, que diretamente afeta, compromete. Além de produzirmos muito pouco, as regiões que são produtoras de frutas, exemplo de Mossoró, Paraúna, todo o Vale do Açu, estivemos agora, semana passada, na Expo Fruit, que é um evento anual, que o Sebrae apoia esse produtor, e fomos lá em grande número pela associação, buscando parceiros, fornecedores que pudessem nos trazer produtos de qualidade, produtos frescos, e felizmente até fizemos bons contatos, e esses contatos certamente darão frutos. Porém, o produtor da região está sofrendo muito, porque a falta de água é bastante grande. Algumas áreas estão parando de produzir por falta d'água. Mesmo assim, há algumas regiões que têm água, que têm irrigação, têm poços, e estão ainda produzindo com qualidade, até porque aquele setor produz muito para exportação. E a gente foi lá justamente na busca de trazer esses produtos e certamente vamos conseguir minorar um pouco essa situação trazendo produtos da região. Do ponto de vista do consumidor, né, nesse cenário de crise para todo mundo,
a questão da inflação dos preços, né? O senhor está colocando aí a questão muitas vezes da falta de fornecedores aqui próximos, dentro do nosso próprio estado, a questão da seca também, que certamente aumenta o insumo, né, na produção também de um alimento, enfim, da questão da fruticultura, como o senhor citou. Mas o que é que tem influenciado também, né, nessa composição dos preços que tem assustado o consumidor, né? O feijão carioca, aí mais de R$10 o quilo, né? Chegou já patamar de R$14, se encontrar em supermercado, agora já baixou um pouco, mas nem tanto quanto, né, para o consumidor. Aos níveis anteriores, né? É verdade, é uma outra coisa que tem, de certa maneira, atrapalhado muito o nosso segmento, porque nós trabalhamos com esses itens de grande consumo, que são as verdadeiras commodities do setor, e as questões climáticas, elas contribuíram substancialmente para o aumento de preço. Nós tivemos o caso do feijão, que foi emblemático, e que já até reduziu um pouco, mas ainda está longe dos patamares iniciais. Nós vendemos feijão de R$4, R$5, R$6, chegamos a 14, estamos aí entre 9 e 10, na expectativa de que ele continue baixando um pouco. Depois veio o arroz, que também sofreu um reajuste, e agora mais recentemente o leite e seus derivados. Né? Nós tivemos situações do nível em que 1 litro de leite longa-vida se vendia a R$2 e chegou a R$4,50. Felizmente essa fase começou a melhorar e nós já estamos tendo uma certa recuperação. Já há redução de alguns preços, mas se a gente pensar em Rio Grande do Norte, a situação é bem calamitosa. As bacias leiteiras, de onde nós trazemos alguns produtos, como os queijos regionais, lá da região de Caicó, o queijo de coalho, o queijo de manteiga, manteiga da terra, o leite in natura, o leite do saquinho, esses produtores estão sofrendo muito por falta de matéria-prima, por falta de recursos, no sentido de oferecer o seu produto a um preço que tenha uma boa aceitação por parte do consumidor. O frete está influenciando aí, que o preço da gasolina também, o consumidor não está... A composição dos custos, ela envolve, né, tudo isso. É o diesel, é a logística de uma forma geral, que tem sido muito complicada. Alguns casos que têm sido comuns de roubo de cargas. Todos esses fatores, eles são comprometedores do ponto de vista do custo. E fundamentalmente a oferta do produto. Quer dizer, na hora que você tem o consumidor querendo comprar e você não tem o produto para oferecer, esse preço naturalmente ele foge do controle. Felizmente, embora a inflação tenha tido essa reação, mas nunca nos patamares que vimos aí no passado, então já temos alguns comportamentos de redução e o consumidor é muito sábio, porque quando o feijão chegou a R$14, a demanda de feijão caiu 50%. Então as pessoas percebem e as pessoas não têm a condição de pagar esse preço e naturalmente elas diminuem. Então a própria redução do consumo, com uma melhoria climática, com a melhoria de oferta, faz com que esse preço volte a cair aos patamares anteriores. Né? Está baixando suavemente aí. Mas já temos visto muitos casos ao longo desses tempos em que os preços voltam até a patamares mais baixos que anteriores. Tudo depende de oferta e de demanda. Né? O que é que os supermercados fazem para atrair os clientes? A famosa promoção? Olha, qual é o diferencial? Né, nós hoje estamos vivendo uma época de que as comunicações são muito rápidas, né? E se você não faz a coisa certa e da melhor forma, você não atrai o cliente. Então é um conjunto de coisas. Atendimento ao cliente é fundamental, conforto na loja é fundamental, a variedade dos produtos é um fator que importa e o preço também é um fator que importa. Então, assim, todo mundo trabalha mais ou menos na mesma linha, todo mundo trabalha buscando oferecer essencialmente esses pontos como do melhor nível possível para que esse cliente fique fiel, para que esse cliente venha. É claro e evidente que o preço, em tempos de crise, ele tem uma importância talvez muito maior, porque quando a gente anuncia um preço mais em conta, a gente percebe que esse fluxo no supermercado aumenta, mas é claro também que não é possível vender sempre em oferta, esses são atrativos. Então a gente tenta oferecer um produto de melhor qualidade, a gente tenta oferecer, treinar o colaborador para que ele possa atender da melhor forma possível. Estava dizendo há poucas horas atrás a uma equipe de funcionários o seguinte: em supermercado não é a primeira impressão que fica, é a última, que é o operador de caixa na saída ali tratando bem, porque se ele for bem atendido lá dentro e na saída for mal atendido, ele vai ficar chateado e não vai voltar. Então, assim, a gente procura trabalhar muito, investir muito na área de recursos humanos, treinando, mão de obra é uma mão de obra especializada, né? Qualificando mão de obra, porque um supermercado, na verdade, ele tem
várias empresas numa empresa só. Ela tem um açougue, uma padaria, uma rotisseria, um setor de uma feira de frutas. Então, isso tudo são fatores que certamente fazem diferença. E no caso dos hortifruti e granjeiros, embora também não sejamos uma região de grande produção, afinal de contas, vem tudo de fora, você traz a batata de Minas Gerais ou de São Paulo. É isso que eu ia perguntar. Então, os produtos do Rio Grande do Norte são a maioria vem de em grande fora, quantidade? né? Quase nada se produz aqui. A gente tem um pouco de hortaliça, né, que até pela perecividade é difícil trazer de fora, mas mesmo assim vem de fora, da Paraíba, de outros estados. Mas se você me perguntar, e o que é que a gente produz aqui? A gente produz um pouco de melão, um pouco de melancia e talvez um pouco de banana, mas trazemos quase tudo de fora, de São Paulo, de Minas, da Bahia, de Pernambuco, o que encarece pelo frete, pela distância, encarece pelas perdas, porque a manipulação desses produtos por serem perecíveis se estragam no transporte, mas assim, tem se feito um esforço muito grande de oferecer qualidade pelo melhor preço. Nesse cenário de crise, comparando os tipos, né, de supermercados, hipermercados, atacados, né, quem vem sofrendo mais, né, com essa retração, enfim, essa mudança aí no consumo? No caso, o senhor aí, que é representante também, enfim, diretor de um supermercado, tem mais a característica de ser de uma rede de bairro, né? Como é que vê essa concorrência com supermercados atacados, né, que chegaram até recentemente aqui, há poucos anos, né, houve uma chegada aí em massa de atacados com esse, enfim, tentando fazer esse diferencial. Quem está sofrendo mais, assim, ou está todo mundo no mesmo patamar? Não, na verdade é o seguinte, essas lojas têm características diferentes. As lojas de bairro, as lojas de vizinhança, têm como característica o seu grande público, que é aquele público que está no seu entorno, que está no bairro, que tem a facilidade no deslocamento, que tem a proximidade, que muitas vezes esse supermercado menor tem uma entrega em domicílio que leva esse cliente até a sua casa. A loja pequena, ela de certa forma tem uma facilidade, porque o consumidor anda menos, conhece toda a loja por dentro, conhece os funcionários pelo nome. Então, esse tipo de loja, ela é uma loja que nunca saiu de evidência, sempre teve. As lojas que eu entendo que têm sofrido mais são os hipermercados, por serem lojas muito grandes, que detinham 40%, 50% do seu espaço para os produtos não alimentos, e que com essa redução ficou muito ociosa, ficou muito espaço sem gente dentro, entendeu como é? E são lojas que, de certa maneira, têm apresentado nos índices a maior queda. E a novidade seriam os que são chamados de atacarejo, que na verdade são lojas com tamanhos grandes, mas com uma variedade de produtos pequenas. Se você analisar um atacarejo, ele não tem uma padaria, ele não tem um setor de fatiamento de frios, ele não tem um açougue com corte de carnes, ele tem uma linha de produtos muito pequena e não tem embalagem, não tem embalador, não tem empacotador. Então, assim, ele não oferece serviço. Por não ter esses custos de ter o empacotador, de ter a sacola para colocar o produto, de não ter muitas variedades, de não ter que ter o profissional que manipula, que é mais caro, o padeiro, o açougueiro, ele termina tendo, e também pelo volume de compras, ele termina tendo a competitividade do preço. Então, ele atrai esse consumidor rigorosamente pelo preço, não é pelo serviço, não que ele atenda mal, mas o foco dele é oferecer uma pouca variedade a um preço mais competitivo. Mas tem sempre aquele consumidor que quer ser atendido de uma forma mais próxima, que ele possa pedir para cortar um produto, para fazer Há espaço para todo mundo. Há espaço para todos. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Queria pedir permissão para a gente, segundo bloco, daqui a pouco. Tranquilo. Tá certo. Mais A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite.
Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite, com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje Eugênio Medeiros, da Associação de Supermercados, contando com a participação da minha colega da Câmara, Larice Souza. Larice. Isso, a gente voltando aqui a conversar, ainda falando da questão da crise, né, financeira, como é que foi o desempenho no primeiro semestre, né, da rede aqui de supermercados do Estado, e como é que está sendo esse, já meados agora do segundo semestre, se está havendo alguma recuperação, Eugênio? A gente teve uma queda, né, quando a gente avalia os números no todo, o segmento perdeu de faturamento algo em torno de 5% a 7% no primeiro semestre, mas em nível nacional a Abras está publicando agora um dado que já há um equilíbrio, né, em nível nacional, talvez porque algumas regiões foram mais favorecidas que outras, mas a gente tem sempre um histórico que o segundo semestre é melhor do que o primeiro, quer dizer, o segundo semestre se vende mais, até porque se tem um salário a mais, que é o 13º salário. Então, nós estamos na expectativa de que teremos uma certa recuperação e se chegarmos ao final do ano, pelo menos com o número do ano passado, já teremos aí conquistado uma vitória muito grande. Recuperado a tempo, né, dentro do ano ainda. Seria pelo assim, menos um equilíbrio. A gente sabe que numa inflação que está estimada aí na casa de 8% a 10%, se a gente crescer 8%, a gente praticamente empatou com o ano anterior. Então o grande desafio hoje é a gente crescer pelo menos nominalmente um percentual que cubra o crescimento inflacionário, para dizermos que conseguimos ali um equilíbrio em relação ao ano passado. Você acredita que poderá haver contratações realmente? Olha, esse período, que aproxima-se o final do ano, né, estamos entrando aí no último trimestre e, historicamente, todo o comércio contrata, né? O nosso não é diferente, a gente sabe que um funcionário temporário, um colaborador temporário hoje, ele tem a mesma regra de um colaborador normal. Ele é contratado pelo período de experiência, que vai até 90 dias, e atinge justamente esse período que vai até dezembro, talvez até janeiro. A expectativa é que haverá um baixo nível de contratação. Nós estamos achando que vai dar para a gente operar com a equipe que já se tem. Mas, como dezembro, especialmente, é um mês que se vende um pouco mais, até para preservar a qualidade do atendimento e dos serviços, possivelmente iremos contratar, mas achamos que num nível bem inferior ao do ano passado. E além dessas contratações temporárias, vamos falar dos mercados, das vagas formais já estabelecidas. Houve grandes demissões? Como é que também foi esse movimento da questão de emprego dentro do setor do supermercado? Eu diria que no setor não houve muito, não. Até que houve uma preocupação de ajuste, houve uma preocupação de rever cada setor, cada departamento, para ver se há a possibilidade de tirar uma pessoa aqui e ali, mas a gente falava há pouco da questão do atendimento ao cliente. Então, o supermercado ele não pode negligenciar isso. Não adianta você pensar que pela crise o caminho é tirar pessoas e daí a pouco você está com fila no caixa, daqui a pouco você está com fila no açougue, na padaria. Então, assim, o setor ele procurou atender a demanda, mantendo dentro do possível as equipes que já tinha. Possivelmente alguma redução, mas no nosso até que não foi tão grande. Certo. Eugênio, eu sou do tempo das bodegas, né? Eu também. Eu também. Esse segmento, você não, Larissa, você é nova. Mas eu sou do tempo não. porque eu sou do interior, Joaquim Pinheiro, eu sou de Mossoró, então Mossoró nunca foi famoso por acabou, você falava muito com a chegada dos supermercados, as bodegas fecharam. Olha, eu acho que praticamente eu diria que acabou, mas ele acabou
dando lugar a um outro modelo de bodega, né? Hoje tem sido muito comum, e na Europa a gente vê muito isso, pequenos supermercados, né? Agora em São Paulo eu tive a oportunidade de visitar algumas lojinhas de 200 metros, de 150 metros, em centro de cidade, e com um mix bem encolhido, de poucos itens, mas eu diria que seria uma bodega moderna, né? Tem que ter os padrões mínimos, tem que ter tudo registrado, tem que ter impressora fiscal, tem que ter funcionário regulamentado. Então, assim, a diferença é que a legislação exige uma estrutura mínima do ponto de vista sanitário. Então, a nossa bodega de antigamente era aquela que o próprio dono ficava no balcão ali, atendendo as pessoas. Sem pagar imposto. Era pela própria estrutura da época. As feiras livres também eram fortes centros de abastecimento. Então, hoje, esse tipo de mercado, ele existe, às vezes, num bairro mais distante e tal, mas ele foi saindo. Mas tem surgido, inclusive, lojas de grandes redes e tem colocado segmentos de pequenas lojas, pequenos mercadinhos, pequenos supermercados. Isso que eu digo, esse espaço, esse nicho existe. Às vezes até não é num bairro, às vezes é no centro de uma cidade, às vezes é num lugar que tem muitos passantes. Pro interior do estado. No interior tem supermercados menores, mas eu diria que há um crescimento técnico nesse sentido e que mesmo os menores eles estão procurando se aperfeiçoar. Só se for realmente uma cidade com muito baixa renda, com uma perspectiva pequena e tal, pode ser que... Mas o que a gente tem visto mesmo ainda no interior são pequenos supermercados se juntando para formar redes, no sentido de se tornarem mais competitivos. Às vezes é uma cidade que tem 1 ou 2 supermercados pequenos, mas a cidade ao lado tem mais 2. E hoje aqui no estado nós temos, inclusive estavam representadas lá na Expo Frutos, 7 redes de negócios, uma com 20 lojas, outra com 25, outra com 15, que foi o caminho que o pequeno mercadista encontrou para dizer assim, eu preciso ser competitivo, eu preciso concorrer com esses grandes aí de uma forma mais igualitária. E se diferenciando, muitas vezes, justamente por conhecer a pessoa. É muito comum nessas lojas pequenas o proprietário estar no chão da loja, ele conhece o cliente pelo nome, o cliente tem até prazer de conversar com o proprietário, e essa é uma diferença que existe porque a grande rede multinacional, o próprio colaborador não sabe quem é o dono, até porque são empresas de capital aberto, que têm ações na Bolsa de Valores, nos Estados Unidos, na Europa, então são comportamentos bem diferentes. A loja pequena, ela se encaixa muito, que é a bodega de antigamente, a esse consumidor que você tem o prazer de conversar com ele, de parar um momento, de bater um papo, e ele se sente feliz também de ter aquela oportunidade de conversar também com o proprietário. Nós falamos em bodegas, agora eu vou falar em shopping. A sua opinião sobre o shopping, né, que realmente mudou o perfil aqui da capital, né? Uma coisa de shopping ligada a supermercados é que nós temos uma rede que tem loja em shopping, mas no Brasil inteiro supermercados em shopping não aprovou muito. É muito difícil a gente ver supermercados em redes de shopping, em grandes shoppings. É uma característica, talvez porque o shopping seja aquele espaço que as pessoas gostam de passear, de se alimentar, de ver vitrine, de comprar presentes, essa coisa toda. Mas assim, eu acho que Natal não podia ficar fora do que é a tendência, né? Nós tivemos um primeiro shopping maior, daí a pouco um segundo, um terceiro, e hoje os shoppings são locais de grandes encontros, de lazer também, entendeu? Sem tirar, claro, o hábito. O que precisaria melhorar, se é que a gente tem essa cultura de copiar um pouco o americano, é que o comércio de rua precisava ser forte também como é lá fora, né? A gente tem experiências de comércio de rua muito pujantes na Europa, nos Estados Unidos. Eu até brinco, né? Porque lá nos Estados Unidos tem a 5ª Avenida, a 4ª Avenida. Nós chamamos aqui a 8ª Avenida, a 9ª Avenida, a 9, a 8, a 7. Então, assim, 11. A 11. Então, nós também temos essa coisa. E o comércio de rua, de certa forma, é um pouco maltratado. Pela falta de higiene, pela falta de segurança, talvez o setor público pudesse olhar melhor no sentido, porque os shoppings também nos Estados Unidos tiveram esse grande boom, mas depois houve uma volta para as ruas. Mas só que as ruas são ruas limpas, que tem banheiro, que tem cuidados especiais. Né? Infelizmente, a gente está longe disso e a gente espera que se valorize isso, tratando melhor as ruas, para que o consumidor também não dependa só do shopping, ele possa estacionar com segurança e usar as lojas de rua também. Eugênio, você tem ideia de números do universo de pessoas empregadas em supermercados em Natal?
Olha, atualmente? Natal, o setor supermercadista, ele é intensivo em mão de obra, né? Porque uma loja pequena hoje tem 50, 60, 70 funcionários. Então, hoje eu não tenho esse número preciso, mas posso afirmar que em Natal nós temos algo em torno talvez de 20 mil colaboradores, se a gente for olhar... Diretos? Todos, as redes, não diria 20 mil, mas nós temos hipermercados com 300, 400 colaboradores, nós temos os atacarejos com 200, 300 colaboradores, nós temos as lojas menores com 50, 60, 70. Então, se a gente juntar esse universo de lojas, talvez 20 eu esteja exagerando, mas pelo menos uns 10 mil colaboradores diretos nós temos. E sabemos que muita gente. Isso multiplicado por 3. Cada emprego direto gera 3, 4, porque você tem o motorista, você tem o vendedor, você tem o promotor de vendas, você tem, enfim, um elenco de atores aí que também são empregados através do emprego direto do supermercado. Você, Eugênio, chegou a falar, né, que a tendência para o fim agora de 2016 é chegar a um patamar de equilíbrio, né, em relação a faturamento, em relação a vendas. Para 2017, né, qual é a perspectiva aí que economicamente se discute junto às associações nacionais? Quais são as perspectivas que vem trazendo? Manter um equilíbrio desse ou já é uma tendência de crescimento para 2017? Como é que vem sentindo a economia aí? A economia é uma ciência que nos mostra que não se recupera um declínio muito grande num curto espaço de tempo. Nós temos a experiência, por exemplo, do governo americano, que no início da gestão Obama recebeu um país totalmente em uma situação terrível do ponto de vista econômico e que agora, 8 anos depois, começa a dar sinais de recuperação. Então, eu penso que, dado a situação que nós chegamos, nós não vamos ter uma recuperação de curto prazo. Mas o mercado, as pesquisas mostram que há um certo entusiasmo, uma certa confiança do empresário de que as coisas vão melhorar. Eu, particularmente, acho que 2017 não será tão difícil, tão ruim como 2016, mas sou obrigado a admitir que também não podemos acreditar que isso vai ocorrer assim, da água para o vinho. Se repetir também. A gente vai ter um processo de recuperação, a indústria vai começar a produzir um pouco mais, consequentemente gerando mais emprego, aí a construção civil, coitada, tem sofrido absurdamente e é um segmento que a gente sabe que gera empregos em diversas cadeias, no comércio, o marceneiro, enfim, são tantas pessoas beneficiadas com a construção civil e que está vivendo um momento caótico, esperamos que ela comece a se recuperar. Então, cada setor desse que comece a se recuperar gerará para o outro, para o comércio, para todo mundo um pouco de recuperação também. Mas somos obrigados a torcer muito, a acreditar que vai ser melhor, mas também não podemos exagerar na dose, porque não creio que seja uma coisa tão rápida. Você acha que a economia nacional está sendo bem conduzida nesse governo que mudou? Eu diria que é muito cedo, né, para a gente, até porque a gente não tem ainda a resposta das medidas, mas se a gente analisar, por exemplo, o Ministério da Fazenda, né, um ministro com potencial de respeito, de reconhecimento público mundial e pelas medidas que estão sendo tomadas, eu acho que o caminho será esse. É claro que vão ter muitos embates, porque todas essas mudanças, elas passam por medidas que são impopulares, principalmente no campo social. E a gente sabe que uma das propostas é que se consiga fazer essas mudanças. É claro que, democraticamente, com muitas discussões, as reformas precisam vir, porque são elas que vão dar... Previdenciária, tributária. Se paga hoje uma carga tributária muito alta no Brasil, né? Os juros estão distorcidos, né? Todos esses fatores, mas como você sabe, ninguém muda isso por decreto. Não se diz a partir de amanhã o juro só pode ser isso, ou a partir de amanhã a carga tributária é aquela. Existe compromisso de um lado, compromisso de outro. E a gente espera que, com o crescimento das vendas, com o aquecimento, a carga tributária possa ser até um pouco diminuída, porque nominalmente vai haver crescimento de receita. E aí a gente vai poder caminhar. A gente está praticamente chegando ao final do programa, mas eu queria que você detalhasse mais um pouco sobre o evento que você participou em Mossoró, a Exprofruit. Esse evento tem um apoio do SEBRAE, né? O SEBRAE sempre se coloca como um grande incentivador do pequeno produtor, enfim, do pequeno empresário. E o SEBRAE conduziu muito bem isso, nos convidou, fomos lá falar um pouco sobre essa experiência do hortifruti, das frutas, verduras e legumes,
tocamos num ponto que tem evoluído muito aqui no Estado. O Estado foi pioneiro na implantação de um programa de rastreamento de agrotóxicos que está indo muito, não está indo tão bem quanto queríamos, mas já existem empresas apoiando esse tipo de trabalho. Isso vai melhorar a qualidade do produto, vai dar mais segurança alimentar para o consumidor de uma maneira geral. É saúde, né? Saúde, porque somos grandes consumidores de agrotóxicos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Mas, enfim, o evento foi muito positivo. Após o evento do seminário em si, teve uma rodada de negócio. Pudemos trocar informações e até contactar vários fornecedores de vários segmentos, desde frutas, castanhas e outros. E isso certamente vai nos dar alguns frutos com a chegada de novos fornecedores de novos produtos com qualidade para a prateleira do supermercado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do empresário Eugênio Medeiros, diretor da Associação de Supermercados, e a minha colega jornalista Larissa de Souza, que mais uma vez qualificou o debate aqui no programa Pensando Bem. Sempre precisar. Boa noite, Eugênio. Prazer atender. Boa noite, estamos à disposição. Boa noite, Larissa. Boa noite, Pinheiro. Boa noite, Até Eugênio. o próximo programa na segunda-feira. TV Câmara, a TV do povo de Natal.